Eu sou Hugo Rosestraten, trabalho na AWS, sou arquiteto de soluções, voltado para Big Data e banco de dados. Fui DBA, Oracle, muito tempo, trabalhei com o eBusiness Suite também, trabalhei na IBM e Oracle antes de ir para a AWS. E hoje eu estou trabalhando basicamente com banco de dados e Big Data dentro da AWS. Vou trazer para vocês um pouquinho do que a gente está fazendo para os clientes e falar sobre o que é a arquitetura Lambda. Para quem conhece a AWS, a arquitetura Lambda não é a função Lambda que a gente tem lá. A arquitetura Lambda é uma forma da gente trabalhar o dado real-time e batch ao mesmo tempo. Então, a gente vai ver quais são os componentes que a gente utiliza para dar conta, né, de um alto volume de dados hoje, seja com um e-commerce, seja com uma indústria, seja uma financeira, qualquer que seja o negócio da empresa. Normalmente, o que a gente tem visto é que o volume de dados ele é bastante grande e a gente tem que disponibilizar ferramentas para ajudar. Então, a gente vai falar um pouquinho de, basicamente, Big Data, tá, pessoal? Por muito tempo eu falei sobre banco de dados. Hoje, a gente tem um ferramental muito grande e uma stack muito grande de ferramentas analíticas e trabalhar com dados sem necessariamente ter um banco de dados Oracle, um banco de dados SQL Server, um MySQL, etc. Então, um pouquinho também para abrir um pouco de horizontes, né, o que o DBA de hoje, como que ele deve olhar para essas tecnologias e qual que é o interesse, né, em trabalhar com essas tecnologias que estão disponíveis hoje. A gente vê, né, que os bancos de dados eles tentam ser cada vez mais autônomos, né? Todos eles tentam fazer tarefas que a gente fazia na tela preta, né? Fazia otimizações, etc. Muitos deles já trazem isso. E hoje tem uma abstração muito maior, né? E tem tecnologias, vocês vão ver hoje, né, em outras palestras falando sobre isso. Banco de dados NoSQL, Cassandra, vocês vão ver. A parte de Big Data, né, a gente tem Presto, tem Spark SQL, tem Hive, Pig, tem um monte de engines que vão fazer query em dados com altíssimo volume. Para que isso, né? Para a gente analisar dados, seja para fazer segmentação de cliente, otimização aqui de campanhas de marketing. Será que a minha campanha de marketing está sendo efetiva? Será que o anúncio que eu coloquei no meu site está tendo a resposta que ele precisaria? Ou eu posso trocar esse anúncio? Que tipo de informação eu preciso para tomar essa decisão? Na verdade, eu preciso de uma informação, quanto mais real-time possível, melhor, porque eu vou perder menos dinheiro, eu estou gastando dinheiro fazendo um anúncio e ele está me retornando quase zero. Se eu mudar esse anúncio no meio do dia, que tipo de ferramental que eu preciso para dar essa visão real-time e, por outro lado, trazer toda essa massa de dados para um cientista de dados, criar modelos de machine learning, criar predições, análises, ao mesmo tempo que eu estou tendo uma visão real-time para o negócio. E esse cientista de dados vai trazer o quê? Vai trazer um modelo preditivo para a área de negócio também e trazer mais ganho para você tomar ações baseadas em comportamento conhecido. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. Análise, detecção de fraude, né? Aquele comportamento que está chegando uma transação, seja de uma compra de e-commerce, seja uma transação financeira. Se eu tenho um histórico dessas transações e eu rodo modelos de inteligência artificial para descobrir padrões, quando chega uma transação nova, eu posso bater ela contra o modelo e o modelo vai me identificar. Essa transação tem 70% de chance de ser fraudulenta. Eu quero ver isso em tempo real. Então, por isso que a gente precisa ter ferramental para fazer ingestão em tempo real e ferramental para reagir a informações que estão chegando em tempo real. Nas empresas de vocês aqui, quem tem algum projeto de IoT hoje? Ali,
lá também. A tendência é que a gente tenha cada vez mais. Provavelmente o ano que vem vocês vão ter muito mais projetos de IoT. E o que o projeto de IoT traz? Um monte de devices conectados, cada um delas dando um payload a cada segundo, e aquilo lá é informação para o seu negócio também. O IoT pode ser simplesmente um app de celular trazendo dados de geoposicionamento ou algum dado de perfil de vocês. Então, a gente vai passar por alguns pontos aqui. Isso é para ter uma ideia de negócio. Que tipo de métrica eu posso trazer, por exemplo, do meu e-commerce? Visitas, né? Quantas visualizações cada parte do meu site teve, quantos cliques, quantas compras. Para um outro item, por exemplo, né? Uma compra, exatamente, né? O preço, a frequência, fonte, device, local, hora, isso pode ser relacionado a N negócios. Eu posso estar me conectando, por exemplo, no Bankline do Itaú, e ele sabe exatamente de onde eu estou me conectando, o que eu estou usando, etc. Hoje, seja qual for o ramo que vocês têm, né? Se você tem um app, você tem informações também ricas sobre a utilização desse usuário. Se o seu app é bastante utilizado, você começa a ter muita informação sobre esse usuário. O que as empresas de telefonia têm hoje na mão, quando ela te vende um plano de dado, é que ele tem toda a sua navegação. E aí, esse dado é muito valioso, concorda? Ele sabe quanto tempo eu permaneço no site, se ele quiser saber, da onde eu vim, para onde eu fui, qual que foi o meu interesse, uma série de informações que você pode trabalhar analisando o tráfego. Então, tem alguns desafios que a gente tem que vencer, e hoje isso está bem mais fácil do que era antigamente. Volume, né? Então hoje a gente está falando na casa de terabytes, né? Gigabytes já passou. A gente tem clientes com petabytes, então você pode chegar, né, a volumes muito grandes. E trabalhar com nuvem te dá uma redução bastante grande nessa camada de storage. Aí eu não estou falando só de AWS, qualquer nuvem vai te dar uma redução nessa camada de storage. E, além da redução, a própria gestão desse storage. Se você, dentro de casa, você quiser fazer um storage resiliente, replicado algumas vezes, para terabytes, já vai ficar caro. Se você quiser fazer um para petabytes, você vai gastar alguns milhões. Se você colocar na nuvem, você vai pagar alguns centavos de dólar por giga que você utilizar. Então, tem uma diferença bem grande. O volume, a gente consegue trabalhar bastante. A velocidade, isso tudo vai depender não só da velocidade de entrada, a ingestão, eu tenho que ser capaz de aguentar todo o tráfego. E aguentar todo o tráfego pode me dizer que hoje eu tenho 5.000 usuários conectados e na Black Friday eu vou ter 150.000. E eu tenho que aguentar esse tráfego. Então, eu tenho que escalar, né? Não é só aguentar o tráfego do dia a dia, mas aguentar os picos, Dia das Mães, etc. Variedade. A gente falou um pouquinho de IoT. Cada dispositivo, na verdade, ele manda um JSON que ele criou. Você pode até ir lá configurar alguma coisa, mas vamos dizer que você mudou os dispositivos e você vai receber todos os JSONs diferentes amanhã. O que você vai precisar fazer? Ou você tem uma estrutura que te permita ser flexível, coisa que os bancos de dados relacionais, eles permitem, mas você tem que ir lá e dar uma marretada, assim, fazer um alter table, ou criar uma tabela nova para esses eventos, mas que quando a gente fala de Big Data e os engines SQL que a gente vai comentar aqui, eles já são prontos para isso. Então, se eu mudar o JSON, se eu mudar o payload, ele já está pronto para aceitar aquele payload. Isso é muito importante a gente pensar, ter em mente que essa mudança, essa variedade, ela está acontecendo e vai continuar acontecendo. Necessidades e possibilidades. O que a gente tem, né, até, sei lá, alguns anos atrás, a gente falava de relatórios e batch, o famoso D-1, né, o Data Warehouse, que é o dono da verdade do negócio, e ele vai dar insights e ele continua valendo. Isso aqui continua valendo e vai continuar valendo por um bom tempo. Só que ele tem uma parte das informações. O que ele não tem? Ele não tem informação real-time.
Então, hoje, numa Black Friday, se eu coloquei um anúncio errado e eu demorei 3 horas para reagir a esse anúncio errado, imagina quanto de dinheiro eu não perdi. Se eu corrijo esse anúncio errado, eu posso alavancar minhas vendas. Num supermercado, onde eu tenho gerenciado toda a movimentação por IoT dos hotspots, onde as pessoas estão andando, onde as pessoas estão circulando nesse supermercado, eu posso dar insights para o gerente onde ele vai colocar uma campanha. E isso, você pode dar insights o tempo todo. É a questão dele consultar o app dele e ver, cara, eu podia mudar aqui e colocar uma campanha ali, que é onde o pessoal está passando, para mandar o pessoal para o outro local do supermercado. Então, isso pode acontecer o tempo todo, nos mais variados negócios, né, possíveis. Predição e previsão. Aqui entra a parte de machine learning. E todo o input de dados que a gente está fazendo, ele vai ser subsídio para a gente rodar modelos de machine learning, deep learning, né, inteligência artificial, seja lá o que a gente quiser rodar. Mas eu vou começar a descobrir comportamento, seja do meu usuário, seja do padrão de direção do meu segurado, N coisas eu posso ter de informação sendo captada e sendo gerenciada. E a tendência, né, hoje é ter aplicações inteligentes. Baseado no conhecimento que você tem do seu usuário e de milhões de outros usuários, será que se eu lançar um produto novo, esse usuário vai comprar ou não? Adianta eu mandar um anúncio para uma pessoa que não gosta de ciclismo, eu mandar uma foto de uma bicicleta com um preço excelente? Não vai ter o menor fit, né? O cara vai ficar gastando caixa de e-mail à toa, ficar gastando visualização à toa. Não quero fazer isso, né? Eu quero ter o máximo de assertividade possível. E aí, passando para a área de fraude, isso é bastante utilizado, tanto em bancos, né? A gente tem clientes que têm uma infraestrutura gigante só para trabalhar com fraude, trabalhando com machine learning, trabalhando com essas ferramentas que a gente vai falar um pouco, só para saber se uma transação foi fraudulenta ou não. Então, a gente tem um cliente que é responsável por todas as transações de ações do mercado americano, que chama FINRA, e eles utilizam uma estrutura de data lake, vocês acabaram de ver, né, palestra sobre data lake, uma estrutura de data lake e de computação totalmente desassociada, com modelos e algoritmos de machine learning para descobrir se aquela transação de cada broker ela é fraudulenta ou não, ou pelo menos se ela tem algum indicativo de ser fraudulenta e merece uma análise melhor. Aí, a parte de mídia e entretenimento, hoje eles estão usando bastante dados e cada vez mais dados para saber se você gostou da notícia, se você clicou, de onde você veio, se você se interessaria por uma outra notícia, e eles querem fazer que você leia, né? Os jornais perderam um espaço gigantesco para esse tipo de mídia digital, e a mídia digital hoje ela faz uso gigante de dados e gigante de navegação também. Netflix, né, um cliente super expressivo da Amazon, né, da AWS, e eles usam muito isso. Eles usam muita inteligência, eles usam muito dados, eles trafegam, né, petabytes de dados sobre o nosso comportamento. Cada vez que você dá um pause ou um play, isso pode alimentar uma base e está alimentando uma base. Então, cada vez que eu paro de assistir uma série, ou que eu me desinteresso, todo mundo se desinteressa no capítulo tal, eles têm uma ideia do porquê que você está fazendo aquilo. Não é só você que está fazendo aquilo. Tem um monte de gente. E aí, para lançar uma nova série, o que é interessante? O que as pessoas gostaram de ver? O que as pessoas continuaram ou avisaram? Ó, cara, tá passando o que a gente faz antes. Cara, liga aí, porque o negócio está bem legal. E aí você vai, ou você vê uma notícia no Facebook, aí você liga. E aí você vai ver o que está rolando. Então, esse é um tipo de coisa que acontece o tempo todo. Aqui a arquitetura da FINRA, que eu estava mencionando.
A Finra ela usa o conceito de Data Lake no S3. S3 é o nosso storage para dados de Big Data. A gente utiliza, ele é integrado com todas as nossas ferramentas de Big Data. E aqui, como é que eles utilizam? Né? Eles recebem dados de N formatos, eles pré-processam esse dado e geram aqui um ambiente chamado de Query Optimized. O que é Query Optimized? Imagina que eu estou recebendo todos esses payloads que eu falei para vocês diferentes, cada hora é um XLS, é um JSON, tem broker que ainda manda num outro formato antigo, etc. Ele processa esse dado, ele particiona, ele comprime e entrega para a área de negócio poder subir o próprio cluster dela e fazer a análise. Então, isso é a rotina batch. A rotina real-time está analisando cada payload que está entrando. Então, cada payload que está entrando, se for um payload interessante, ele vai passar por um algoritmo de machine learning. Então, são duas visões diferentes do mesmo dado. É isso que a arquitetura Lambda a gente vai deixar um pouquinho mais claro conforme a gente vai passando. Dados desacoplados. Então, uma tendência hoje, pessoal, é você não ter a dependência da máquina, da CPU, da memória, para armazenar o dado. A camada de storage ela é totalmente apartada e ela vive mesmo que eu não tenha uma máquina analisando aquele dado. Isso é tendência geral, não estou falando só de Amazon. Tá? Ferramenta certa para cada necessidade. Cada ferramenta ela vai ter uma maneira de trabalhar melhor, ela vai entregar o dado mais rápido ou mais lento que uma outra ferramenta, ela vai permitir padrões de acessos, né? Então tem ferramenta que permite padrão de acesso via API, tem ferramenta que permite via SQL, tem ferramenta que você bate contra já um modelo de dados. E aí, esses aqui são alguns princípios, né? Desacoplar, uma ferramenta para cada necessidade, então não achar que aquela ferramenta que você acabou de aprender que ela vai servir para tudo, normalmente não é o caso. Usa a arquitetura Lambda, analiso o dado em tempo real e usa uma outra estrutura para analisar o dado em batch. Usar serviços gerenciados. Hoje, a gente tem vários serviços gerenciados, então tem... O que tem um serviço gerenciado? O que está embutido num serviço gerenciado? Que você não precisa gerenciar a máquina. Ela já está sendo gerenciada. Você não precisa escalar. Vamos dizer que eu estou com um Cassandra e eu gerencio esse cluster de Cassandra. Se eu estou entrando na Black Friday, o que eu faço? Eu vou lá e adiciono 50 nós nesse Cassandra. O que faz um serviço gerenciado? Se eu estou entrando na Black Friday, eu mudo o throughput e ele escala para mim e eu não estou nem vendo essas máquinas. Então, usar serviço gerenciado é bem bacana, é bem interessante. E te volta sua mente para resolver os problemas que a gente falou no começo, resolver problema de negócio. Quanto mais vocês chegarem perto do problema de negócio, ficar gerenciando backup, galera, eu adorava fazer backup. Backup, restore, passava madrugada, às vezes fazendo duplicate, criando banco de base de dados. Cara, isso aí, backup hoje é só uma flag, você já tem um backup. Não gastem muito tempo com isso mais. Então, serviços gerenciados hoje, não estou falando só de AWS, todas as nuvens têm serviços gerenciados e cada vez mais automatizados. Volta mais para o negócio, volta mais para as linguagens mais modernas, etc., do que está aparecendo, que é a tendência que a gente tem visto. E Big Data não necessariamente significa um custo alto. Hoje dá para fazer Big Data com um custo bastante baixo. Vamos explorar um pouquinho essa questão do custo com essa arquitetura. Imagina que esse cluster aqui de análise, ele precisa ficar ligado só 4 horas por dia, porque o cara consegue fazer essa análise em 4 horas por dia. Depois das 4 horas que ele utilizou aquele cluster, ele mata e ele não precisa ter o cluster no ar. Por quê? Todo dado ele está na estrutura de S3, o dado não está persistido dentro da máquina que ele analisa. O dado está persistido na estrutura de S3, que é um storage independente, porém conectado com alto throughput.
Modelo de processamento. Aqui para a gente entender um pouquinho o que é um dado, né, que eu vou analisar em tempo real, o que é um dado que eu vou analisar em batch. A coleta, a gente tem N ferramentas para fazer coleta de dados, então vocês devem conhecer, né, Flume, Kafka, Apache NiFi, alguns outros para fazer ingestão de dados, né? Logstash, N ferramentas que você tem hoje no mercado para fazer ingestão de dados. Você tem o armazenamento. E aí chegou a hora de processar e analisar esse dado. Esse processo de análise ele pode levar pouquíssimo tempo, ele pode levar milissegundos, se eu estou batendo contra aquele modelo de machine learning para saber se é uma fraude ou não, ou ele pode levar horas. Pode ser um processo batch mais lento, que eu não tenho tanta necessidade de ter um consumo tão rápido. Então, a gente tem um fluxo desse dado, desde a coleta até o consumo, e o que vai me ditar qual a ferramenta e qual o custo dessa solução. Basicamente, o tempo de resposta que o negócio precisa. Eu falar para o meu usuário que o banner dele não está dando resultado, é algo que eu preciso falar rápido, porque ele está perdendo dinheiro. Mas eu falar, talvez, a tendência daquele usuário comprar ou não pode ser que seja médio. E eu gerar um modelo de machine learning, eu posso levar mais tempo para gerar esse modelo de machine learning. Então, o tempo aqui, ele vai variar bastante. Se eu quero ter uma agregação das vendas do Brasil por região, etc., isso não vai ter uma latência baixa. Normalmente ele vai ter uma latência um pouco maior. Você não vai tomar uma ação para falar, cara, agora eu preciso vender um Recife olhando o Brasil como um todo. Não, você quer ter uma tendência do Brasil. Você quer saber como é que está. E o seu nível de decisão é 1. Para o gerente da loja que está no Recife, aí talvez seja importante ele ter uma visão mais rápida para ele agir e dar uma resposta mais rápida na loja que ele está gerenciando, né? Seja uma loja física, seja um e-commerce, etc. Capacidade. Outro item que a gente tem que levar em consideração. Qual que é o meu throughput no dia a dia? Qual que é o meu throughput no pico? Eu tenho que ter uma infraestrutura, e isso a nuvem ajuda muito, né, porque eu escalo, mas se eu tiver on-premises, eu tenho que me preocupar também com o pico, né, e qual que é a capacidade dessa estrutura. E aí eu vou chegar num custo, né, dessa solução. Hoje, o que a gente vê é o seguinte, uma análise real-time da batch, às vezes você pode ter uma diferença entre a batch e a real-time de 15 minutos. A real-time você tem em milissegundos. E a batch, você vai rodar um processinho incremental a cada 5 minutos, e você pode ter uma defasagem de uma visão para outra de 5, 10, 15 minutos. Você não precisa mais esperar o D-1 para ter aquela visão consolidada. E aí, entrando um pouquinho mais em detalhe da arquitetura Lambda, a gente tem ferramentas de ingestão, então eu coloquei aqui, né, da AWS a gente tem o Kinesis e Kinesis Firehose, ou a gente tem uma plataforma de IoT para fazer a ingestão do dado. O mesmo dado, eu vou mandar para o real-time, uma ferramenta de streaming, fazer a análise dele, utilizando, seja Spark Streaming, aqui a nossa função Lambda, ela pode estar reagindo a uma entrada. O legal dessa função Lambda é que você faz deploy, cria um modelo de machine learning, que é uma equação, e coloquei num Python. Você pode fazer o deploy no AWS Lambda, desse Python, e cada payload que chega, você bate contra esse Python. E ele vai te dar um resultado, é ou não fraude, e a porcentagem de acerto. Né? O Kinesis Analytics também, você pode fazer query em cima do payload que está chegando, e se você detectou um comportamento diferente, você já toma ação. Então, esse é um fluxo. O dado não precisa permanecer aqui, galera. O dado ele pode ser volátil. Você pode deixar ele aqui 7 dias, seja o tempo que você precise para ter aquela visão real-time. Se 2 dias te atende, deixa 2 dias. Você não vai precisar deixar mais tempo. E faz expurgo desse dado. Ele é temporário. Tem ferramentas aqui que você pode fazer um setup só para ele ficar 24 horas, por exemplo.
Depois de 24 horas, esse dado perdeu o valor, porque ele era para tomar uma decisão real-time. E o que eu tenho? O mesmo dado, o mesmo payload, indo para uma rotina batch. Aqui, sim, o dado vai permanecer, ele vai ficar na estrutura de data lake, ele vai estar lá no formato raw, e eu deixo isso num armazenamento bem barato, no formato cru, para que, se o cientista de dado um dia quiser minerar aquele dado cru, ou fazer um reprocessamento, ele esteja lá. E eu gero, dentro desse data lake, eu gero o que a Finra chamou de Query Optimized, né, que é eu gerar, com o mesmo, está chegando um monte de JSON. Eu não vou dar para o meu usuário um monte de JSON para ele fazer query, que ele não vai ter uma performance muito boa. O que eu vou fazer? Vou particionar esse dado. Normalmente a gente usa o Hive ou o Spark para fazer isso. Particionar esse dado. Na verdade, eu crio uma outra external table. Particiono esse dado, transformo em formato ORC ou Parquet. E aí eu vou estar preocupado, quando eu particionar, com o consumo. Se o meu usuário ele consome por data, eu vou fazer um particionamento por data. Se ele consome por outro item, outra chave, faço por outra chave. E aí eu posso ter uma hierarquia de particionamento. Isso para consumir o dado, aí eu tenho N consumidores, né? Desde o Athena, que é totalmente serverless, ele não tem um servidor que roda na sua conta. Você pode consumir e fazer query de cima do S3. Até eu subir um EMR, que é um Elastic Map Reduce, e realmente rodar um programa Spark, etc., que eu construí, por exemplo. Ou mandar isso para um data warehouse e disponibilizar para as ferramentas de consumo, né? Seja um RStudio, se eu estou falando de um cientista de dado, ele pode plugar aqui através do EMR o RStudio. Todas essas ferramentas de visualização, hoje, elas já estão preparadas, né, para plugar tanto com JDBC, né, com drivers de mercado, o ADBC também, ao Redshift, que é o Data Warehouse, e também várias delas já se plugam direto ao Presto, direto ao Spark, então não preciso criar, né, ferramentas novas, eu uso a mesma ferramenta de visualização e ela vai tendo drivers disponíveis para acessar esses ambientes. E aqui um exemplo, já colocando alguns componentes, da captura de dados através do Kinesis. Então, o Kinesis é a nossa ferramenta de streaming. Quem conhece Kafka, ele é bem semelhante ao Kafka, com a diferença de que você faz um setup de megabytes por segundo. Hoje eu estou com X megabytes por segundo, amanhã eu preciso de 200 megabytes por segundo, você altera o setup e ele faz o split, né, das partições pelos charges que você criar, que você vai aumentando. É bem bacana isso. Aí eu tenho o EMR, que pode estar processando esse dado, com, por exemplo, o Spark Streaming. E eu tenho aqui a minha rotina batch. Então, aqui eu tenho a rotina real-time e aqui eu tenho a minha rotina batch. A rotina batch, normalmente eu tenho o dado raw, eu tenho um ETL que vai fazer transformação e vai me jogar num formato mais performático para o usuário final. E aí eu tenho aqui a minha área de queries para ser consumida via Athena, via Elasticsearch, via um Data Warehouse ou outra ferramenta. Vou mostrar uma arquitetura rapidinho e mostrar uma demo para vocês desses componentes que a gente está falando e como isso funciona. Tem paralelo para as outras nuvens também, então não imagina que a arquitetura Lambda é algo que a gente inventou, isso aqui é uma necessidade do mercado, né? E a gente usa bastante. E aí, quando a gente está falando de IoT, a gente tem um fluxo aqui, né? Chegou o meu dado de IoT, imagina que eu estou recebendo dado, carro conectado, está chegando informação de todos os carros que estão circulando, e essa informação está vindo para um motor de regra. Nesse motor de regra, eu já posso especificar se ele vai bater contra o modelo de machine learning, ou se ele simplesmente vai verificar. Tem regra básica, né? Temperatura está acima de tanto, não dado de telemetria, está acima de tanto, ou velocidade, alguma coisa que ele está controlando e ele gerar alertas. Então, nesse motor de regra, eu já vou fazer isso.
Aí você faz streaming desse dado e armazena ele. O que a gente tem de componentes? Aqui a gente tem o Kinesis Firehose como um stream, né, de dados que eu posso jogar em algum armazenamento. Eu posso jogar no S3 ou posso jogar direto, por exemplo, no Elasticsearch. Uma ferramenta bem bacana que é de mercado, né, galera, que é open source, Elasticsearch. A gente utiliza bastante Elasticsearch para visão de tempo real. Qual que é a vantagem do Elasticsearch? Você jogou um payload lá, ele está indexado já por todos os campos daquele JSON, por exemplo, que você estiver jogando. Você não precisa ficar informando. O payload mudou, se você manteve pelo menos a chave, ele continua indexando aquelas novas colunas, né, que seria no relacional, aquelas novas colunas com os dados que estão chegando, sem eu precisar ir lá e mexer no esquema. Né? Não tem a necessidade de eu ficar alterando o esquema com o Elasticsearch. Para o S3 também, né, eu estou jogando o arquivo lá e eu vou consumir depois esse dado. Tempo real, Elasticsearch, S3, vou ter uma defasagem de 15 minutos, 20, aí eu vou determinar quanto tempo para o negócio. Posso jogar também direto para um Data Warehouse, Redshift. Aqui, nesse caso, ele tem esquema. Então, ele vai aceitar a ingestão baseada no esquema que ele tem. Se alterou o meu esquema, eu preciso mudar a ferramenta de carga e informar que alterou o esquema. Nos outros dois, eu não preciso fazer isso. E aí eu posso consumir o dado direto com Amazon Athena, que é um ambiente de Elastic Map Reduce, pronto para uso, que eu só vou fazer a criação de um metadado. Vou falar, existe uma tabela com os dados que estão chegando do meu IoT que está nesse local do S3. E a partir daí eu começo a fazer query em cima desse dado. E eu posso usar o EMR para transformar esse dado, talvez, num modelo mais performático para query, que é o que a gente falou de compactação. Snap, utilizando ORC ou Parquet, são formatos colunares, né, para você fazer query agregada. O formato colunar é muito mais performático do que um formato texto, do que um formato sem agregação. Machine Learning, eu posso mandar direto esse cara bater no modelo de Machine Learning e me dizer é uma fraude ou não, ou meu equipamento está perto de quebrar ou não. E aí ele pode reagir e me mandar um alerta direto. E aí eu tenho ferramentas de visualização de mercado, a gente tem o Amazon QuickSight, mas poderia ser outras ferramentas, né? Ou o Kibana, para o Elasticsearch, para montar os dashboards. Vou mostrar uma demo com dados aqui de IoT. O que a gente tem antes da demo? Tudo isso, né, e em toda a cloud que você vai procurar também é monitorar tudo isso, né, ter métricas de monitoramento para cada um desses componentes. A gente tem através do CloudWatch, e aí cada nuvem vai ter a sua. Então, vou fazer uma demo de uma fábrica de peças de metais, onde ela tem vários sensores. Ela tem um sensor de qualidade da matéria-prima, tem 2 sensores de temperatura de entrada, 2 de saída, tem um controle de abertura do forno para prensa, tem controle de vibração, rotação, e depois ela tem o peso produzido a cada minuto que está saindo ali, ou cada segundo. Aí a unidade a gente define depois na query. E aí também tem um outro esquema aqui, que é dados de um e-commerce, onde eu estou fazendo a ingestão utilizando o Kinesis Streaming. Do Kinesis Streaming eu estou consumindo com uma função lambda. O que é uma função lambda? Uma função, não é arquitetura lambda, agora eu estou falando da função mesmo, é uma função que vai reagir a um evento. O que é o evento? Esse streaming andou para frente. Ele vai jogar o streaming para a minha função vai alimentar, por exemplo, um HBase, um EMR, ou até mesmo um Elasticsearch. Eu posso fazer ela alimentar o Elasticsearch também. No caso, eu estou usando Firehose para consumir também o dado do streaming. Vejam, o mesmo streaming eu estou consumindo 3 vezes, uma com Lambda e 2 com Firehose, o mesmo dado. Qual que vai persistir? O que eu jogar para o S3. O que eu estiver consumindo aqui pode ser para uma análise, o que eu estiver consumindo e mandando para o Elasticsearch vai ser o tempo real.
Essa é a arquitetura bem comum que a gente tem visto e que a gente tem implementado. E aí, qual que é a diferença? Essa flecha aqui é a latência do dado. Aqui a gente está falando de 5 a 15 minutos para esse fluxo acontecer. Aqui, eu estou falando de milissegundos. Black Friday, eu vou trabalhar aqui, olhando o tempo todo nesse dashboard e tomando ações o tempo todo. Então, dividindo ali em camadas, né? Eu tenho a camada de ingestão, eu tenho a camada de real-time e eu tenho a camada de analytics. Aqui eu vou criar meus modelos, aqui eu vou fazer análise de tendência, análise de projeção de vendas, etc. E esses caras aqui em cima, né? Quando a gente está falando de data lake, ou quando a gente está falando de uma estrutura de dados, a gente tem que ter controle, a gente tem que ter catálogo. O que a gente usa para catálogo? Normalmente o DynamoDB, que é um banco de dados NoSQL, e o próprio Elasticsearch também, eu posso armazenar meus metadados do payload que estão chegando. Então, vou mostrar para vocês aqui uma demo bem rapidinho. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Obrigado. Então, primeiro eu vou mostrar o caso dos dados de IoT. Aqui eu vou selecionar a Virgínia. Normalmente a gente faz nossas demos, pockets, etc., na Virgínia por uma questão de custo, ou Ohio, ou Oregon. Né? E aqui eu tenho dados de IoT que estão chegando. Eu tenho aqui 235 mil eventos que chegaram agora no último dia. Na verdade, esse dado está por dia. Eu vou pegar aqui e vou colocar aqui, vamos ver se ele continua chegando esse dado. Mensagens publicadas, 12 mil. E aí eu tenho aqui regras executadas. Para cada mensagem que está chegando, ele vai executar uma série de regras. Então, pensa que essa ingestão do dado, eu estou lá com uma maquininha, na verdade eu estou fazendo a ingestão de um payload que está chegando, e esse dado vai ser analisado. E aí eu tenho aqui regras, né, da minha produção, simplesmente para métricas. Então, eu estou pegando o dado de temperatura, criando uma métrica, o segundo, terceiro até a produção, para eu montar um dashboard depois. E aqui eu estou mandando para vários destinos diferentes. O que é isso? Né? Na verdade, é um motor de regras que eu vou definir o que fazer com esse payload. Então, o que eu faço? Uma query no payload, select tudo from produção topic. Todos os meus dados de produção vão passar, então, por essa regra. E aí, a partir daí, eu estou jogando para o Elasticsearch, eu estou jogando para o S3, o mesmo dado. Então, eu já estou fazendo a arquitetura Lambda aqui, um jogando para uma ferramenta de real-time e o outro jogando para uma ferramenta batch. Aí depois eu vou consumir esse dado. A gente tem, né, dentro da própria AWS, o CloudWatch, que é de monitoramento, e eu posso criar dashboards dentro dele para visualizar esse dado. Esse é o CloudWatch. E aí aqui eu vou ver meus dados de produção que estão chegando. E aí eu estou com 870 unidades ali produzidas, né, de peso. E essas são as temperaturas que estão chegando direto lá em tempo real. Então, assim, eu posso ter uma visão em tempo real com a própria ferramenta de monitoramento nossa, eu imputando métricas custom, né, uma métrica que eu criei. Eu fui lá e comecei a injetar um dado e falei que aquela métrica era temperatura. Então, ele me criou uma temperatura, a outra métrica é produção. E aí tem um outro caso interessante, que é o da caldeira de manutenção. O que é isso? Eu tenho um equipamento caro de uma indústria, e esse equipamento, de vez em quando, ele falha.
Só que quando ele falha, ele me dá um transtorno gigante, porque eu gasto milhões para, primeiro, esvaziar todo aquele equipamento, tirar todas as peças, e normalmente isso daí é um custo muito alto. Então, o que a indústria não quer é que esse equipamento falhe antes, né? Na verdade, não quer que falhe nunca. Então, o que a gente faz? Um monitoramento prévio com os dados que estão chegando de IoT desse equipamento, e eu comparo com o quê? Com o histórico, um modelo de machine learning que eu treinei para verificar quando aqueles sensores estão apresentando um comportamento de falha. Ou seja, eu tenho dados que eu treinei um modelo de 5 anos com todas as falhas. Aí eu disse para o modelo o seguinte: perto da falha, 1 semana, ou 10 dias, ou 14 dias, você entenda que isso aqui é 1 e que ele vai falhar. Todo o restante é 0 e ele não vai falhar. E aí, a partir daí, o modelo calculou, né, fez uma regressão, e ele me calculou quando vai falhar e quando não vai falhar, baseado num conjunto de sensores que estão chegando também com o IoT. E aí eu estou gerando uma métrica do output do machine learning. Essa métrica está me dizendo, se ele estiver perto de 1, é que ele vai falhar, se ele estiver perto de 0, é que ele não vai falhar. Eu vou pegar aqui dados de 1 semana, aqui, deixa eu ver se eu tenho em gestão. Aqui ele chegou mais perto de falhar. E aí eu tenho trigger para tomar uma ação, né? Eu faço um setup aqui, deixa eu ver, aqui, da minha manutenção de caldeira, e toda vez que ele ficar por mais de 10 minutos acima de 0.7, ele vai me mandar um alerta. Então, essa é uma forma de análise em tempo real. Né? O setup a gente fez todo na plataforma de IoT, utilizando o modelo de Machine Learning da AWS. Ok, o dado a gente viu em tempo real, né? E aí eu quero saber esse dado, o meu dado de IoT, como é que eu consumo ele com uma query, por exemplo. A gente entra no Athena e eu faço uma query aqui na tabela aqui prod IoT, eu vou rodar a query novamente, vou ver se eu tenho uma outra query aqui também. Ele está pegando o dado direto do S3. Vamos pegar aqui uma query histórica, aqui eu estou fazendo só um sample, né, de 10 linhas. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de histórico. Eu vou fazer uma query de agregação em cima daquele dado. Então, eu agreguei a temperatura máxima de 1, 2, a quantidade de registros e a média de produção em cima do dado de IoT. O que eu fiz? Eu transformei, na verdade, o dado que era um JSON para um formato ORC para ele ficar mais performático. E eu tenho as duas tabelas aqui. Eu tenho a tabela JSON e eu tenho a tabela já particionada e mais performática. Então, eu posso também consultar a tabela original, só que a performance dela não vai ser a mesma. Então, a gente não vai rodar a outra query, que ele ficaria muito tempo. Então, esse tipo de engine, ele pressupõe que você vai formatar o dado da melhor maneira que você vai consumir esse dado. Pode ser Avro, pode ser Parquet, pode ser ORC, vários formatos, e aí você vai ter uma performance de query bastante boa. Como que você paga um serviço desse? Por dado escaneado. Você paga $5 por tera escaneado. Então, essas consultas que eu fiz aqui vão custar 0,000 alguma coisa, porque ele deu K, deu megabytes, que ele está fazendo consultas pequenas, né, em cima desse dado. Então, é bem interessante trabalhar naqueles formatos, porque uma query que você rodar num formato JSON ou CSV, que vai escanear 10 gigas, nesse formato ele vai escanear 10% desse valor. Então, você vai pagar 10% para consumir o dado. Utilizem compressão, utilizem compactação, utilizem particionamento para ele varrer o mínimo de dado. Aí volta aquela cabeça do DBA, né? Como é que eu separo um dado que ele quer? Como é que eu faço a melhor estratégia para consumir o mínimo possível de dado para ter o mínimo de leitura possível? A mesma cabeça que a gente tinha quando a gente estava criando o índice, quando a gente estava fazendo um partition de uma tabela, etc.
Eu vou mostrar um pouquinho do outro exemplo, que são, na verdade, dados aqui de um e-commerce. Eu tenho um Amazon Kinesis. Lembra que eu falei que é tipo Kafka, que é para ingestão? Eu setei alguns shards, eu setei 5 shards para esse cara, e eu estou recebendo dados aqui, 2 mega por segundo aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tempo aqui. Vou pegar 24 horas. Opa. Ah, não. 5 minutos é aqui que eu tenho que mudar. Vou pegar aqui da semana inteira. Eu tenho aqui a minha ingestão de dado. Então, record count aqui do lado. Aqui a latência em milissegundos, chega até 7. E aqui eu tenho o consumo do meu shard. Ele tem ali 10 gigabytes para trafegar, e ele está trafegando ali bem tranquilo. Eu sei que na Black Friday ele vai utilizar bem mais do que isso. Aquela linha vermelha é o quanto eu fiz setup de throughput. Eu estou perdendo dinheiro, concorda? Eu devia trabalhar aqui. Então, eu já descobri o padrão que eu vou trabalhar no dia a dia, e depois eu escalo isso para quando eu tiver um evento, eu escalo previamente isso. E aqui é o consumo pelas ferramentas que estão utilizando esse dado. Quantos gets eles estão fazendo no meu dado que está nesse Kinesis. E aí, com a ferramenta de consumo, a gente tem o Kinesis Firehose, e é aqui que eu divido a arquitetura Lambda. Parte desse stream eu estou mandando para o S3, parte desse stream eu estou mandando para o Elasticsearch. Então, se eu quiser ter uma visão em tempo real, eu vou no Elasticsearch. Se eu quiser ter uma visão com uma defasagem de alguns minutos, eu posso ir no Athena e consultar o mesmo dado. Ou usar uma ferramenta de visualização. Então, aqui eu tenho um dashboard, vou ter que diminuir aqui um pouquinho, dos dados em tempo real, que está chegando no Elasticsearch. E aí eu tenho a quantidade de visitas e as quantidades de transações e conversão, etc. Só mais um segundinho. E aqui o dado que está no S3 sendo consumido via uma ferramenta gráfica a partir do Athena. Nesse momento aqui ele está indo no Athena, o Athena está fazendo scan do dado que está no S3 e trazendo o resultado. Então, essa é uma arquitetura Lambda que a gente monta com frequência, né, e que os clientes utilizam. Então, aqui ele está dividindo aqui os dados por campanha de marketing, os cliques que estão chegando pelo site. Pessoal, só vou colocar meu e-mail aqui para quem tiver alguma dúvida. E agradecer vocês pela presença aí. Obrigado, pessoal.